Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre reforma urbana. Movimentos sociais, pesquisadores e ativistas se reuniram em Belo Horizonte neste mês em ciclo de debates para discutir o assunto e buscar soluções para os problemas enfrentados nos grandes centros urbanos. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é a Defensora Pública de Minas Gerais, Cleide Nepomuceno, da Defensoria de Direitos Humanos e especialista em Direito Urbanístico. Olá, Cleide, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. Cleide, eu gostaria que você nos contasse, para a gente começar essa nossa entrevista, por quais motivos precisamos reformar as cidades? Primeiro, a gente tem que pensar que nossas cidades, o Brasil hoje é um país eminentemente urbano. Toda a nossa população, 80% dela, está concentrada nas cidades. Isso provoca um grande adensamento e a gente tem que pensar também que esse êxodo rural para as cidades, ali na década de 80, isso foi muito rápido e não deu tempo das cidades se estruturarem, sobretudo para os pobres que vieram em busca de trabalho, ocupando centros urbanos e acabaram migrando, acabaram se deslocando para os locais menos valorizados das cidades. Os morros, encosta, beira de córrego, dando origem ao que a gente conhece hoje com as nossas favelas. E, além disso, hoje temos o nosso conhecido problema de mobilidade urbana, porque o crescimento econômico do Brasil não valorizou o transporte público, valorizou mais a ideia de locomoção por veículos individuais. Sim. Isso significa dizer, Cleide, que as grandes cidades hoje estão em crise? Podemos dizer que sim, crise de mobilidade e crise habitacional. Na questão habitacional, esse déficit habitacional pode ser compreendido de duas maneiras, o déficit quantitativo e o déficit qualitativo. O déficit quantitativo, aquele déficit de demandas por novas moradias. E o déficit qualitativo nessa recuperação urbana, na recuperação e regularização fundiária desses assentamentos irregulares, também conhecidos por favelas, que demandam soluções, melhoramentos da sua infraestrutura, quanto também de titularização. Muitos moradores de favelas, de assentamentos irregulares, em que pese morar ali há muito tempo, não têm um título da sua posse. Entre as principais propostas, Cleide, de mudanças dentro de uma reforma urbana, você acredita que a questão da moradia, do direito à moradia, seria uma das principais? O direito à moradia é uma bandeira da Defensoria Pública. Eu, particularmente, atuo na defesa do direito à moradia. Seja ele nessa perspectiva do déficit habitacional quantitativo e nessa perspectiva que a gente compreende as ocupações urbanas, seja também no aspecto da regularização fundiária, que é o direito à moradia e o direito público subjetivo a essa regularização fundiária de favelas. E quando eu falo por regularização fundiária, eu estou querendo dizer que os moradores de assentamentos consolidados, eles têm direito tanto numa melhora, uma recuperação urbanística, soluções de saneamento básico onde não houver, como também direito à titulação da terra, que seria a solução jurídica. Isso é um direito previsto na Constituição, por exemplo? O direito à regularização, a Constituição, ela garante o direito à moradia como um direito humano, um direito fundamental. Agora, o direito público subjetivo à regularização fundiária está previsto numa lei federal, 11.977 de 2009, que é a mesma lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. Agora, Cleide... Então, só retomando, Sim. Então a Defensoria Pública trabalha com essa perspectiva do direito à moradia, seja nessas duas perspectivas, do déficit habitacional quantitativo e qualitativo, como também atuando no direito dessas pessoas no caso de desapropriações que acontecem muito em virtude de obras que pipocam pela cidade em nome do interesse público. Ou obras, inclusive, também por funções de demandas de empresas do setor da construção, né? Perfeito. Certo. Agora, Cleide, por que tem sido tão difícil resolver esses problemas em nosso país? Por exemplo, o problema da moradia ou da mobilidade, quais são os principais entraves e por onde passa a solução desse problema?
Bom, em relação ao problema da moradia, hoje nós temos um programa federal que todo mundo conhece, que é o Minha Casa Minha Vida. E ele vem com uma proposta de solução desse déficit habitacional quantitativo, de demandas por novas moradias. Sim. O problema desse programa, em que pese ele subsidiar e ter sido hoje um programa melhor do que os que tiveram no passado, é que ele precisa da ajuda dos municípios. Ele tem subsídio para a construção da moradia. Mas onde essas moradias vão ser construídas? Tem um problema dos terrenos. O município tem que doar os terrenos públicos. E aí eu vejo muito uma cobrança. Tem o Minha Casa Minha Vida via entidades. Os movimentos sociais podem conseguir esse crédito para a construção de moradia popular. Mas eles vão construir aonde? No teto? No céu? Tem a questão do solo urbano. E o solo urbano, a terra, é muito cara. E esse é o grande entrave desse programa para a solução do déficit habitacional quantitativo. Onde vão ser construídas essas moradias? Aí, novamente, a gente vai ao encontro de outros problemas, da especulação imobiliária, dos vazios urbanos, do preço dessa terra urbana. A cidade se tornou uma mercadoria. Como resolver esse impasse, Cleide? Por onde passa? O Estatuto da Cidade, ele oferece muitos instrumentos legais nesse contexto mesmo de reforma urbana. Ele prevê desde mecanismos para você, de fato, exigir o cumprimento da função social, como, por exemplo, a notificação compulsória do proprietário para que ele dê uma destinação àquele imóvel. O terreno que está sem uso. Terreno que está sem uso, o IPTU progressivo, que pode vir até resultar na desapropriação social. Esses instrumentos são importantes para que a nossa cidade não fique com grandes terrenos vazios, só esperando a especulação imobiliária, quando a gente tem um déficit habitacional quantitativo enorme de pessoas, principalmente na renda de 0 a 3 salários mínimos, precisando de uma moradia. Certo, Cleide, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Vamos lá! Transporte público precário, trânsito caótico e falta de moradias são alguns problemas enfrentados por grandes cidades do mundo, como Belo Horizonte, e que levam especialistas a pensar em uma nova forma de organizar as regiões urbanas. A maioria das metrópoles não possui um plano estruturado para garantir a eficiência da mobilidade urbana e uma melhor utilização do solo. Muitas pessoas, na verdade, não sabem os direitos que ela tem sobre as cidades. E as cidades, elas não foram feitas nem para os carros, nem para os ônibus. As cidades, elas são feitas para as pessoas. Então, acho que o principal nesse debate de reforma urbana é a gente ter um entendimento de como conseguir permear essa cidade com as pessoas. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana coloca que, ele é de 2012, e ele coloca que em 3 anos, as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter um plano de mobilidade. E 2015 está aí, e a gente ainda não viu os planos. De todas as capitais, 4 têm o plano. Então, tem muita coisa para ser feita. Acho esse debate muito importante para a conscientização da população, para a gente ir para cima mesmo, tem que participar, porque só quem consegue falar o que é bom para aquele território que você ocupa é você. Para entender e discutir a questão urbana e suas relações com a mobilidade e o direito à moradia, especialistas se reuniram em Belo Horizonte durante um ciclo de debates organizado pelo jornal Brasil de Fato. O evento ocupou uma das faixas da Avenida Afonso Pena, no centro da capital. O que a gente quer é retomar o espaço público para nós, assim, a gente quer se apropriar daquilo que nos é tirado, que é o espaço público. Então, tudo que a gente puder fazer na rua, todos os movimentos que a gente puder ressignificar esse espaço que hoje em dia é delegado para os carros, a gente vai fazer. Então é ótimo que o evento aconteça em apoio aos servidores, em greve, na porta da prefeitura. Desde a década de 1960, organizações e grupos de arquitetos debatem a reforma urbana no país. Mas o movimento ganhou fôlego a partir das manifestações de junho do ano passado, durante a realização da Copa das Confederações. A proposta prevê mudanças nas leis de uso e ocupação do solo, formas de garantia do cumprimento da função social da terra e priorização do transporte público.
Medidas como estas deixariam as cidades mais humanizadas e agradáveis, e a população com maior grau de satisfação. Um lugar onde tem comércio, onde tem serviço público, onde tem serviço de saúde, onde tem lazer, etc. E onde você mora. Essa é a essência da mobilidade urbana. Então, hoje em dia, as coisas estão completamente concentradas aqui no centro. Existe uma série de imóveis abandonados aqui no centro e a população de baixa renda está sendo mandada para periferias cada vez mais distantes, a 40, 50, 60 quilômetros da capital. Então, tudo isso agrava a questão da mobilidade urbana. Não existe uma solução de transporte público, não existe uma solução na perspectiva da reforma urbana, e aí a solução do transporte individual é que fala mais alto nesses casos. A gente discute a tarifa zero, né? Na verdade, a tarifa zero é uma inversão radical da política de mobilidade urbana no Brasil, que é deixar gratuito o ônibus no momento da utilização e ele ser financiado, assim como serviços de saúde e educação são financiados por quem se beneficia, e não no momento do uso direto. Isso não tem a ver só com o preço da passagem de ônibus, isso tem a ver com o empoderamento da população. Para a gente falar de mobilidade urbana, antes de falar de carro, de ônibus e de bicicletas, o mais importante é a gente falar das pessoas. A gente vê muitas vezes o centro, as pessoas andam pelas ruas, caindo pelas calçadas. Se uma mãe precisa empurrar um carrinho de bebê ou uma pessoa com um portador de deficiência, não consegue se locomover. Então, como que a gente vai falar de mobilidade ampliando via para ter mais carro, né? Eu acho que a gente vai estar complicando, na verdade, esse fator. E as pessoas são essenciais nesse planejamento, né? Tem que ser o foco do planejamento as pessoas. As pessoas na rua é o que traz também a segurança para o espaço público, né? Se a gente continua fechado nos condomínios e nos shopping centers, a rua sempre vai ser um lugar inóspito onde as pessoas sentem falta de segurança. Então, a abertura de espaços de discussão, de movimentos culturais, é assim, fundamental para a gente ressignificar essa ocupação de espaço público, né? De como as pessoas estão utilizando o espaço público, porque isso tudo aqui é nosso. Né? Essa calçada é nossa, esse asfalto é nosso, as praças são nossas. Então, como que a gente vai fazer uso desse espaço que é nosso? Agora, Cleide, em uma dessas palestras desse ciclo de debates que nós vimos aí na reportagem, esse ciclo realizado aqui em Belo Horizonte, uma das principais pesquisadoras desse assunto, a arquiteta e urbanista Hermínia Maricato, disse que nossas cidades são um grande negócio nas mãos de poucas pessoas. A senhora concorda? Você concorda com essa afirmação, com essa leitura? Com certeza, e principalmente se formos fazer uma breve excursão na história do país, em que nós tivemos vários planos econômicos desastrosos, com taxa de inflação altíssima, a propriedade acabou se tornando uma forma de acumulação de riqueza e de status social. E isso é uma herança que nós recebemos do Brasil, sem falar da Lei de Terras de 1850, que estabeleceu como a única forma de aquisição da propriedade no Brasil era por meio da compra e venda de imóvel e sem falar, né, no direito de sucessão, o que excluía daí a aquisição da propriedade por meio da sua ocupação, da sua posse, tornando completamente na marginalidade, na pobreza, os nossos recém-libertos escravos. Então, toda essa herança concentrou, fez com que a gente recebesse de herança uma concentração da propriedade em nome de poucos. Certo. Agora, Cleide, do ponto de vista jurídico, quais seriam os principais desafios nessa área da reforma urbana e quais as principais demandas que vocês recebem nesse sentido lá na Defensoria? A Defensoria Pública recebe como uma das demandas a questão das desapropriações, que são consequências das grandes obras públicas, até mesmo pelo interesse público, para resolver os problemas da mobilidade urbana. A título de exemplo, a obra pública para a construção da Via 210 no bairro Betânia. E o que a gente vê como desafio com essas obras públicas e a reforma urbana? Nosso Brasil, nosso país, né, é eminentemente urbano, cresceu de forma rápida e boa parte desse Brasil cresceu na informalidade, em terreno informal. E esse informal como?
Para a lei, uma propriedade está formal se aqui uma área foi parcelada devidamente com autorização do município, de acordo com a lei de parcelamento do solo, a 6766 de 79. Cada lote tem a sua matrícula registrada no cartório de registro de imóvel, toda a construção recebe um habite e é registrada, averbada no cartório. Isso seria, em resumo, o correto, o formal. Só que boa parte da nossa cidade tem algum tipo de informalidade. O bairro Betânia, especialmente na Rua Lotus, que foi desapropriado, ali era um loteamento irregular. Os lotes não tinham registro no cartório de registro de imóvel. Veio o município, que tinha obrigação de fiscalizar esses loteamentos, veio ele desapropriando e se deparou com a realidade que as propriedades estavam registradas em nome do loteador e os moradores não tinham registro dos imóveis. E o desafio da Defensoria Pública foi lutar pelo direito à moradia dessas pessoas para que elas recebessem uma indenização prévia e justa para ter condições de ter a sua moradia em outro local. Só que eles não receberam uma quantia justa, porque a propriedade não foi paga para eles, só a benfeitoria, está se discutindo isso na cidade. E como resultado, o que eu estou observando, que por enquanto está acontecendo e aconteceu com essa desapropriação e vem acontecendo em outros locais na cidade que também experimentam algum tipo de informalidade urbana. Um processo que a gente conhece por gentrificação. Esses moradores desse local, um local razoavelmente centralizado, dotado de uma infraestrutura urbana, é removido para a periferia da cidade. E se nós não conseguirmos, na justiça, reverter esse quadro, o que aconteceu com esses moradores foi esse processo de gentrificação. Eles foram removidos do seu lugar, que eles moravam, ali hoje foi usado para uma grande avenida, o que outros usuários vão usar, e eles foram expulsos e vão ter que aceitar de ir para um local mais periférico, mais longe de onde eles estavam. Certo, Cleide, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui no estado, eu gostaria que você nos dissesse qual o papel que os professores e a educação podem desempenhar dentro desse debate, para a gente terminar essa nossa entrevista. Eu falei aqui que parte da reforma urbana se passa pela revitalização, regularização fundiária de assentamentos irregulares que a gente conhece por favela. Eu acho que um dos desafios do profissional de educação é trabalhar com essa estigmatização do pobre morador de favela, sendo porque ele é um cidadão que tem direito público, direito à moradia, e ele tem, se uma vez removido, direito de ser reassentado, de receber uma outra moradia em respeito a esse seu direito de morar, de habitar, de ter direito na cidade. Certo, Cleide Nepomuceno, agradeço a sua participação e a gentileza dessa entrevista aqui para a Extra Classe. Muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer. Okay. Confira agora a agenda da semana. Com um repertório rico em composições próprias em ritmos criados pelo grupo, os 16 batuqueiros do Trovão das Minas vão promover neste domingo às 11 horas, na Praça Dino Barbieri, o show Arrastões. A relação entre informação e ativismo virtual será o tema de encontro na próxima semana no Centro Cultural UFMG. Nesta segunda e terça-feira, com entrada franca, o evento reunirá pesquisadores, jornalistas, produtores de conteúdo e gestores públicos. O Museu de Ciências Naturais, em Belo Horizonte, realiza neste domingo o concerto dominical Peter Lund. Com apresentação gratuita às 11 horas, o concerto contará com a presença do Quarteto Horizonte. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.